porque o Flamengo fez tudo que o Felipe quis, muito bem feito, fácil para o Flamengo, jogando fora de casa. Aliás, nenhum dos dois jogos foi realmente muito difícil para o Flamengo. O de hoje foi ainda mais fácil. Isso é surpreendente. Que o primeiro jogo. E é óbvio que o Flamengo, quando a gente olha essa capacidade de controle e o poder individual dos seus jogadores, a gente olha para um time que tem muita chance de ganhar a Libertadores, mas obviamente nas Copas as coisas sempre são decididas jogo a jogo. Pode ter um jogo ruim, mas é óbvio que o Flamengo jogar assim até o final da Libertadores, ele se torna o maior favorito. Esse é um ponto interessante, né, Jean? A gente imaginava que ia ser difícil para o Internacional, a gente discutiu isso aqui na semana passada, mas é incrível como o Flamengo foi ainda melhor fora de casa do que dentro de casa, né, contra o Internacional, e quem precisava do placar era o Internacional, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você e a todos. Pois é, acho que a gente imaginava que o jogo ia ser difícil, que o confronto ia ser difícil para o Internacional, mas não imaginava que ia ser tão fácil para o Flamengo, né? E aí eu estou me referindo aos 180 minutos, a facilidade que o Flamengo teve realmente foi impressionante. Eu sei que o torcedor do Inter nesse momento olha para as deficiências da sua equipe, para o que o Inter não conseguiu fazer, mas a mim chamou a atenção as qualidades do Flamengo. E chamou a atenção porque, cara, é tudo o que a gente não via no Flamengo de anos anteriores, quando o Flamengo caía na Libertadores diante de equipes bem mais frágeis do que ele e bem mais frágeis do que o próprio Internacional, né? Porque cair para o Olímpia como o Flamengo caiu, cair para o Peñarol como caiu, só dava para cair num jogo em que você não tinha concentração, que você não tinha intensidade, e hoje foi impressionante, né? Vencendo o jogo, o Flamengo não permitiu ao Inter criar absolutamente nada desde o começo do jogo. Ok, lá aos 80 minutos já com a coisa já praticamente definida e resolvida, o Inter conseguiu chegar mais por um acaso do que por qualquer outra coisa. Então eu acho que o Flamengo fez um jogo quase impecável, e eu só ponho quase por conta ali dos lances, dois lances a partir dos 80 minutos. De resto, assim, um Flamengo que não deixou o Inter jogar. E eu falo assim porque eu acho que mais do que o Inter e as suas incompetências e inaptidões ali na frente, eu acho que teve realmente muito mérito do Flamengo, que joga de uma maneira que a gente não viu o time jogar nem nos bons momentos mais recentes. Que eu não estou nem falando assim só do time do Felipe Luiz, mas óbvio que o Flamengo de anos recentes, quando ele foi eliminado, por exemplo, para Peñarol, para Olímpia e tal, ele teve bons momentos também, mas nunca bons momentos com as qualidades que ele mostrou no jogo de hoje, que é necessário, né? Além da qualidade técnica, eu entendo que o Flamengo pode ganhar qualquer campeonato só na base da qualidade individual, né? Da qualidade técnica dos seus jogadores, mas obviamente fica muito mais fácil você ganhar um campeonato se você joga do jeito que o Flamengo jogou hoje. Então acho que a gente que já sentou nessa mesa tantas vezes depois de vitórias do Flamengo falando, podia ser melhor, hein? Dava para ser melhor. Hoje eu acho que o Flamengo foi quase impecável. É verdade. Temos o Pedro Henrique Torre com a gente para ouvir o Pedro, o atacante Pedro do Flamengo. Vamos lá. Ali atrás do gol, esperando, observando, acabou que entrou, fez o seu, uma partida muito alto nível do Flamengo, que credencia demais já nessa Libertadores, 3 vitórias seguidas sobre o Inter. Agradecer a Deus por mais um gol com a camisa do Flamengo, feliz pelo resultado, principalmente pelo jogo que a gente fez, controlando os 90 minutos ali o time do Inter. Sabíamos da dificuldade que ia ser aqui na casa deles, mas graças a Deus fizemos uma grande partida e conseguimos a classificação com a vitória muito bonita aqui dentro do Beira-Rio. Valeu, Pedro. Obrigado. Classificação, mais uma do Flamengo. Muita gente falava que o Flamengo alternava em nível durante os 2 tempos, mas hoje uma partida de altíssimo nível o tempo todo. Como é que vocês se prepararam para segurar um pouco mais a bola e não correr grandes riscos, né, contra o Internacional? Não, a gente sempre tenta melhorar. Tem um treinador que ele gosta de repetir as coisas, olhar vídeos, o rival, como ele joga. A gente por um momento sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir nesses últimos jogos, não deixar cair a intensidade no segundo tempo. Acredito que fizemos grande jogo, tanto no final de semana como agora, e estamos felizes porque a gente vinha para buscar a classificação, que era o mais importante. Já faz artilheiro? Feliz por ajudar o grupo. Como eu falo, sou um cara que gosta de fazer gol, sempre estou perto da área. Obrigado, valeu. Detalhe importante ali, o Pedro aproveitando as oportunidades que tem também, né? O Pedro, a gente falava aqui, né?
Ele já fez 2 gols contra esse próprio Internacional no final de semana, agora fez mais um hoje, o segundo, que aí ratificou de uma vez por todas a classificação. Léo Bertozzi, o Jean lembrava aqui, né, de alguns momentos recentes do Flamengo na Libertadores, com vários treinadores diferentes, teve Vitor Pereira, teve Sampaoli, teve Tite, enfim, para citar alguns, né? Mas nem o próprio Felipe Luiz, na fase de grupos, conseguiu arrancar um desempenho desse. A distância entre a fase de grupos e essa oitava de final, quando chegam os reforços, quando o Flamengo também recupera jogadores, se prepara melhor por causa da Copa do Mundo, né? Apesar do Flamengo também disputar essa Copa do Mundo, mas os reforços foram chegando, parece que fizeram um bem danado para esse Flamengo, hein? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite, fã do esportes. Falando em mudanças em relação ao time da fase de grupos, tenho 2 nomes para você. Manda aí. Saul e Jorginho. Jogou muito Saul hoje. Lembra do dia que a gente estava falando na Copa do Brasil e das reclamações da torcida, com toda a razão, da dupla Alan e Everton Araújo, e da dificuldade que o Flamengo tinha para construir alguma coisa com os volantes? É da água para o vinho, né? Aqui a gente está falando de uma dupla que era uma dupla que poderia ter jogado Copa do Mundo, Eurocopa, enfim, até porque jogou de fato... Jogou separadamente. Né? Separadamente, né? Enfim, estamos falando de 2 caras que tratam muito bem a bola sai limpa, sai no chão, sai, né, bem tratada. Então, de fato, o meio-campo do Inter foi completamente envolvido pelo do Flamengo com esses 2 caras. E o Jorginho tem uma facilidade, né? Então, várias vezes o Jorginho vinha buscar a bola aqui na primeira linha, e aí tinha várias situações em que ele vinha buscar entre os zagueiros, ou mesmo vinha buscar e o Léo Ortiz saía para avançar, e aí você tinha a possibilidade do Varela e adiantar ainda mais para dar amplitude, para gerar uma situação que o Samuel Lino tinha lá na esquerda para receber no mano a mano. E aí, às vezes, o Flamengo tinha condição de atacar com 5 na última linha, com 4 entrando na área. E quantas vezes o Arrascaeta não entra na área como ele entrou na situação do gol? E quantas vezes ele não fez isso na temporada? Então, assim, é um time que tem essa condição de poder gerar essas situações de superioridade e que ainda assim não se expõe quando perde a bola. Né? E é difícil fazer isso. É difícil ser um time que consegue subjugar o adversário, mas ainda assim não se expõe tanto, consegue ter uma situação de perder a bola e pressionar rápido, de recuperar rápido. Até estava observando os números do primeiro tempo, o Inter tocou 2 bolas na área do Flamengo no primeiro tempo inteiro. Impressionante, né? Isso é impressionante. E só finalizou uma vez de fora da área. E, aliás, o Rossi não trabalhou no jogo. Né? Não. Você vai ver a estatística, tem lá uma defesa que foi um recuo praticamente de fora da área. Impressionante. O jogo de hoje tem que ser descontado do salário do Rossi. O Rossi hoje não trabalhou. Como já destacou, assim, tem muito do mérito do Flamengo, ele é gigantesco, mas eu esperava um Inter menos passivo. Você pode perder na técnica, na tática, mas eu acho que você não pode perder na corrida, você não pode perder na luta, você não pode perder na entrega. E assim, tem hora que, cara, sabe, diminui, combate, compete. Várias vezes, assim, o Flamengo circulava com tanta facilidade que o Inter parecia simplesmente desistir. Né? O meio-campo do Flamengo envolvia com tanta facilidade que aquela coisa de, tipo, você estava vendido. Com 30 minutos do primeiro tempo, o meio-campo do Inter já parecia não ter soluções. Eu quero falar sobre isso. Intensidade eu vou esperar o Pedro inicial, falar, mas morreu eu tenho uma opinião sobre isso, eu não sei se você vai concordar comigo. Segura aí que o Pedro não vai falar ainda. É o professor Paulo Calçade que está conosco. Favor, prioridade lá para quem está no estádio. Professor Paulo Calçade, o Bertozzi trouxe um número aqui do primeiro tempo, né? E eu estava assistindo a transmissão e você, aos 67 minutos, falou assim, gente, 67 minutos e o Internacional deu um chute no alvo só, hein? Impressionante o que esse Flamengo fez. Ninguém melhor do que você que estava aí no estádio, em loco, para descrever para a gente essa belíssima classificação. E com óculos novos, e tá bonito, hein? Tá bonito. Vocês são observadores. Isso também não perceber, né?
do azul, do vermelho para o azul, né? Tem uma diferença. Bom, gente, é o seguinte, o que a gente viu aqui foi uma vitória madura do Flamengo em todos os sentidos. E é preciso saber jogar uma competição assim, no mata-mata. Ele é totalmente diferente. Então, o início é calma. Vamos ver como é que vem o Inter, né? Ele sabia, mas medir a intensidade, os cuidados que deveriam ter a equipe, que a equipe deveria, dentro de campo, né? O que ela poderia fazer para chegar à frente. Então, o Flamengo, a hora que entendeu isso, passou ali na metade do primeiro tempo, aí ele teve uma evolução muito grande na quantidade de finalizações também, de presença no ataque. E aí você vai olhando para o time, o coletivo está funcionando muito bem, apoiado por atuações individuais muito boas. O Varela bem, os zagueiros sempre também. Lateral esquerdo, o Alexandro, um jogador que, se o Varela vai, ele fica mais próximo dos zagueiros. Por quê? Porque no lado direito você tem um Plata que vem por dentro e se junta a Bruno Henrique. No lado esquerdo, mais posicionado, dominando o setor, o Samuel Lino. Então é o Lino, o Varela subindo do lado oposto, o Plata com a Arrascaeta, Bruno Henrique por dentro, apoiados por Saul, jogo enorme dele, por Jorginho, que joga enorme toda a partida. Então, assim, é um Flamengo que vai começando a apresentar para a gente qual é o estilo, como ele vai se comportar. E ele se comportou muito bem o tempo todo. Então, o Flamengo foi muito bem ao longo do jogo. O Internacional não encontrou alternativas. O Inter não encontrou no Ricardo Matias, não encontrou depois com o Borré, não encontrou com o Ener Valencia. E no momento que o Roger, ele tira o Alan Rodrigues, o que acontece? Fica o Thiago Maia e o Alan Patrick. E os atacantes sem receber a bola. Então o Flamengo foi muito superior. E o Flamengo precisava passar. Por quê? Eu digo, isso aí é o ponto de vista do Flamengo. Porque o Flamengo de setembro vai ser muito melhor. O de outubro, muito melhor. Porque é um Flamengo que vai ajustando peças. Hoje foi o batismo, a gente pode considerar um jogo potente, inteiro, do Saul Niguez. E o Zinho do meu lado falava, mas que atuação é essa? Atuações que a gente acompanhava no Atlético de Madrid, com Samuel Lino, com Rogério Vogan, transmitindo La Liga. Agora ele está aqui, jogando no Flamengo e tendo a oportunidade de jogar num grande time. E o Inter vai dar trabalho para juntar os cacos e talvez sobre para o Roger. Possivelmente, não sei se hoje ainda, mas possivelmente. Pedrão, agora sim, chegou sua vez, hein? Primeiro teve o Pedro, teve o Arrascaeta, teve o Calçado, agora você. Tinha um pessoal um pouco mais importante para falar direto do Beira-Rio, né? William, abração para você, Léo, Jean, Vitor, o fã do esporte ligado aqui com a gente. O Calçado toca num ponto que eu queria bater um pouco mais nessa tecla, que é o debut, né? É o Flamengo que estamos em agosto, ele deve ser melhor em setembro, deve ser melhor em outubro, deve ser ainda melhor em novembro. E eu brincava até aqui com o Jean, antes do programa começar. Tem uma notícia muito boa para o torcedor do Flamengo nessa notícia de hoje, uma notícia muito ruim. Para quem osseca ou está preocupado, pode cruzar lá na frente. O Flamengo hoje parece que ele se reencontra ali com uma certa tranquilidade de Libertadores, né? Você falava do jogo contra o Vélez. O Flamengo, depois de um período de se acostumar a vencer em 19, aí vence de novo em 22, ele flerta ali com 23 e 24, aquele sofrimento lá de um tempo atrás, eliminação pro Olímpia, e virada, e frango de goleiro, e pressão. E parecia que o Flamengo demorava a se reencontrar, ficar confortável na Libertadores. E aí o que me chama a atenção é que ficou confortável até demais contra o Inter. E não é somente pela fragilidade do Inter. Eu olho para esse jogo do Inter, eu não consigo pensar e falar tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. E no segundo tempo, a tal da desmobilização ali, de brigar um pouco mais com o Léo fala, eu acho que o Inter se deparou com o tamanho do bicho ali no primeiro tempo e falou, não dá. Sim. Porque o Inter, ele tenta ali por 10, 15 minutos brigar. Ele faz o que ele pode, ele deixar o jogo truncado no meio de campo. O jogo fica truncado, mas ele não consegue ir além disso. Ele não consegue botar o Alan Patrick no jogo, ele não consegue acionar o homem de frente, o Matias lá na frente ele não participa nem na ida e nem na volta. E aí o Flamengo, depois que passa isso um pouquinho, respira, ele fala assim para o Inter com a bola, quem manda aqui sou eu, como foi no Maracanã, e talvez como vai ser nas quartas, como vai ser numa possível semifinal, como pode ser numa final, porque as tais peças soltas ali que a gente fala de elenco, formação de elenco, aí chega, a gente já sabe que elas funcionam bem individualmente, e hoje elas funcionam bem do ponto de vista coletivo, que é isso que o Calça fala. Em setembro talvez esteja melhor, em outubro ainda melhor. Então, assim, é uma má notícia para quem vai trobar com o Flamengo aí pela frente. E uma ótima notícia para o torcedor rubro-negro, tem mais o que comemorar. E ele se reencontra com uma certa coisa. Ele talvez não fale muito isso publicamente, mas entre os seus ele fala, olha,
É esse Flamengo aí que a gente gosta de botar medo. Não é o tal do show, mas o que é dar show? Você tirar um adversário nacional no confronto de oitavas para quase nada, o Flamengo passou. Ele passeou, passou e mostrou que ele é muito superior. Isso para mim também é um show. É dar a caneta, exato, isso para mim também é um show. É vir lá e falar, olha, você vê o adversário não não tem ter chance superior. nenhuma. É isso. E eu faço Esse que é o show. Mas você queria Porque provocar assim, algum ponto aí. eu vou pegando vocês dois. Claro. Eu concordo com o que você falou sobre o Inter pouco competitivo, mas eu não acho que isso tem a ver com o Inter. Eu acho que, vou muito na linha do que o Pedro disse, chega um momento em que é um mata-mata. Então as coisas têm que ser resolvidas no jogo. Não dá para tentar resolver na próxima partida, não dá para você prospectar nada para frente. É você continuar no campeonato ou não continuar no campeonato. E aí eu acho que vem toda a temporada do Inter, né? Principalmente as várias fases de baixa, e do outro lado uma equipe que tem tanta imposição que já não é nem mais só o Flamengo que está engolindo o Inter. É o Flamengo que proporciona isso. O jogo engoliu o Inter. Sim. É como se fosse alguém que está lutando, mas no final das contas não tem mais força, não consegue reagir, não tem mais o que fazer, porque o adversário chega nas divididas, o adversário tem a bola, o adversário não deixa você chegar no ataque, o adversário não deixa você fazer nada do que você quer. Então, e aí o acho futebol que vai digerindo você. O é uma ponto coisa é do esse, jogo, né, né? Bini? Eu entendo assim também. Eu acho que assim, a postura que o Flamengo teve e que durante um bom tempo não foi uma postura normal por parte do Flamengo, impediu que o Inter também jogasse, porque acho que o que o Inter poderia ter, olhando para anos passados ou recentes do Flamengo na Libertadores, o que o Inter podia ter de esperança é, bom, beleza, olha o time dos caras, é difícil superá-los do ponto de vista técnico, mas na corrida, na intensidade, em tentar tirar a bola deles, a gente pode ser superior. Em nenhum momento a gente viu isso no primeiro tempo, assim. E aí, por muito mérito do Flamengo, a intensidade do Flamengo foi um negócio impressionante. A concentração da linha de defesa e dos dois volantes, como o Léo destacou, foi um negócio impressionante. Os 10 jogadores juntos, já tapando espaço todo o tempo. E aí, assim, eu só queria, né, a gente vai entrar provavelmente num momento de discussão do Pedro e Bruno Henrique, como sempre acontece quando o Flamengo joga. Em 30 segundos, o Bruno Henrique estava roubando uma bola no meio-campo e puxando um contra-ataque. Depois, uma das melhores chances do Flamengo no primeiro tempo foi justamente nascida de uma bola roubada do Bruno Henrique. Então, acho que também... O Plata voltou para roubar também. O Plata também. Então, assim, acho que também nesse aspecto é indiscutível, foi muito bem o Felipe Luiz. Eu vou até ser sincero com você. Diga. Para mim, assim, entre Bruno Henrique e Pedro, para o jogo de hoje, dado o contexto, não tinha dúvida nenhuma. Certíssimo o Felipe Luiz em escolher o Bruno Henrique e não o Pedro. Óbvio. O que eu discutia um pouco na hora que eu via a escalação, que eu falava, acho que podia ser diferente a Luiz Araújo no lugar do Plata. Sim. Mas a atuação do Plata, no fim das contas... E o momento do Plata é melhor, né? É que eu acho que o Luiz Araújo está bem também. Mas uma boa temporada. Acho que os dois estão O bem. Luiz Araújo ficou um tempinho fora, então na retomada o Plata veio acelerando, não dá para falar... E bom lembrar, acho que isso também é legal, Luiz Araújo foi titular no final de semana. Isso eu queria destacar porque é a prova de que o Felipe Luiz está pondo em prática aquilo que ele prometeu no começo da temporada, falando, cara, brasileiro é brasileiro e está aqui com a Libertadores. São duas prioridades, ponto. 3 mudanças apenas no time que jogou final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje pela Libertadores. 3 mudanças. O centroavante, né, o Pedro pelo Bruno Henrique, e acho que hoje o Bruno Henrique seria o titular da maioria dos grandes jogos do Flamengo e não o Pedro. Então, né, tudo bem, a escolha pela Libertadores, mas o lateral esquerdo, Alexandre Ayrton Lucas, e justamente, vamos dizer, a ponta direita, a escolha do Luiz Araújo no final de semana e do Plata hoje. Mas times muito parecidos, né, para jogar pelo Brasileiro e pela Libertadores, desfazendo aquela ideia de muita gente de que, na hora que chegar a Libertadores mata-mata, ele vai... Eu acho que para pegar uma frase que você usou, Jean, no programa de segunda-feira, né, sobre investimento, capacidade financeira, grana, a incapacidade, a incompetência de uns vai nivelar a coisa, porque se for competente, que foi o que a gente viu esse Flamengo no mata-mata, não vai ter muito papo em certos confrontos. E eu acho que foi um pouco, a gente começou, eu particularmente, eu vi um Flamengo dessas oitavas que eu não tinha visto ainda na temporada. A fase de grupo do Flamengo é complicada. A gente estava no Maracanã naquele Flamengo e Tátira precisando de resultado. Terrível aquele jogo. Na 6ª rodada, passando com as calças na mão. No final do jogo ali, o Flamengo não podia estar aí onde está. O Rossi salvou.
Exato, o Flamengo passa em segundo, o Flamengo não deve decidir a maioria dos seus confrontos em casa, na Libertadores. E aí você vai para um Mundial, aí você tem sim um bom desempenho contra o Chelsea, depois você se permite sonhar ali antes do jogo contra o Bayern, aí você vem subindo a ladeira no Campeonato Brasileiro, você pega a liderança e agora eu acho que hoje você vai partir para se desenha um outro cenário de debate a partir desse mata-mata, porque o Flamengo se impôs de tal forma, o torcedor do Inter vai ficar bravo, vai pedir cabeça de roda, vai dizer que o elenco não presta, mas assim, o que você faria, quem faria muito diferente para esse jogo de hoje, a partir do que o Flamengo jogou também? Porque o torcedor do Inter tende a achar que o seu time não fez nada, mas é o que a gente falou, a sensação ali que vai se criando durante o jogo, que poderia ser feito. Então, o Flamengo começa a se impor de uma maneira que é aquilo, ajustado, competente, com as peças que tem, funcionando, combinando, e isso demanda tempo, a gente falava por aqui, o Saúl chegou há pouco tempo, o Jorginho chegou no Mundial, o Lino chegou agora, o Pedro vinha de lesão, sabe, o Luiz Araújo se recuperou, o Plata já estava ali, tudo bem, a linha de zaga está atuando no limite porque não pode rodar, perdeu o Wesley, perdeu o Gerson, esse Flamengo ele está num processo que ele está se encaixando, e hoje encaixa, é o que o Calça fala lá no Beira-Rio. Quando você faz a projeção, aí a notícia é muito ruim para os adversários. O que me chamou a atenção desse Flamengo... Preciso chamar o Felipe Luiz, ok? Mas antes vou me despedir do Calçade, eu não tive a participação, mas a gente vai ter tempo ainda para debater, tá? Calçade, obrigado pela participação, mas assim, só uma última aí para você então, para você encerrar bem, né? De 2019 para cá, vou te falar, coletivamente, é claro que esse time ainda tem mais jogos pela frente, tem que ter carimbo de títulos, a gente sabe como funciona, mas coletivamente não lembro de um Flamengo tão bom ou tão promissor quanto esse. E eu entendo que dá para melhorar ainda, é possível. O Saúl Ñíguez vai estar mais dentro da ideia do Flamengo, né? Vai um cara que vai poder executar melhor, mas ele tem um nível alto, isso acontece com o Jorginho, o Plata também. Então o Flamengo está formando uma equipe que vai melhorar até o final do ano, até pelo volume de contratações que fez agora. E outra, William, é um time defensivamente, tem mostrado isso até agora, mais seguro. E é fundamental. Você não ganha títulos tomando 3 e achando que vai fazer 4 todo jogo. É preciso ter consistência na defesa e o Flamengo está apresentando isso. O Flamengo segue, o Inter fica e dá para ouvir daqui a torcida do Inter protestando lá embaixo, mandando todo mundo para aquele lugar. Eita. Então não vai ser fácil também para a galera sair do Beira-Rio hoje. Abraço. Cuidado aí, Calçade, abração para você, obrigado pela participação. Vamos ouvir o Felipe Luiz, treinador da equipe que está classificada às quartas de final, Flamengo. Bom, nação, é isso aí, né? O Mengão jogou bem demais, bem demais. A gente pode ver essa análise aí do pessoal do Linha de Passes. O que o Flamengo realmente apresentou é isso aí. Tem demonstrado que está melhorando cada dia mais, né? E imagine aí quando esse time se encaixar totalmente, porque ainda tem muitos jogadores que estão se recuperando, né? Como o Dela Cruz está se recuperando, o próprio Pulgar, que provavelmente no mês de outubro já volta, e a gente vai ter praticamente 2 times para disputar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Boa nação, eu vou deixar os créditos aí para ESPN Brasil e muito obrigado e até a próxima.